Que bênção, queridos. Primeiro ano da Rede Caleb. A rede, para aqueles que têm mais idade na igreja, hoje é a rede mais nova da igreja. Olha que coisa legal. Estamos engatinhando um aninho dessa rede linda que começou há um ano atrás. Nasceu no sonho do coração dos apóstolos, mais especialmente da apóstola Valéria, que tinha um carinho especial para aquelas pessoas que já estão, se não com a cabecinha branca, às vezes com algumas marquinhas a mais, mas que têm uma história de vida e que às vezes ficam quietinhas, né? Porque a nossa igreja é bastante ativa, bastante atividades, rede de jovens e tal. E ela dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa, Alexandra. E foi a época que a minha mãe tinha mudado para cá, eu falei, amém, vamos fazer alguma coisa. E assim nasceu a nossa rede. E nesse ano que a igreja completa 60 anos, em que a nossa igreja entra na Rede Caleb, né, 60 anos ou mais, nós estamos no primeiro ano. E eu quero dizer para você que os próximos 10 anos de sua vida serão os melhores. Assim como nós ouvimos essa palavra há 10 anos atrás, que os 10 anos que viríamos seriam os melhores, esses próximos 10 serão os melhores, amém? Seja aqui ou seja na glória, amém? Vai ser para melhor. E logo na primeira Rede Caleb, nós aprendemos que cada ano que Deus nos dá é um presente de Deus. Quem estava aqui naquele dia deve lembrar, né, que ela disse, cada ano que você completa não é mais um ai na minha vida. Não, é um presente que você ganhou de Deus. Por isso que hoje a gente tem que celebrar com essa festa linda que Deus preparou em todos os detalhes. Talvez você pense, nossa, a geração toda se desdobrou para fazer, foi Deus que deu cada detalhe, e Ele cuidou de tudo, de uma forma linda e perfeita, que hoje nós estamos numa festa de aniversário mesmo. Depois você que gosta de fazer foto, vai poder subir ali e se deliciar, porque hoje é seu aniversário, você tem que celebrar, amém? E num dia tão especial como esse, a gente precisava meditar numa palavra de Deus que marcasse a nossa história. E eu tenho dito desde ontem que Deus está começando um novo tempo nessa igreja, através de você, Caleb. Deus tem uma nova unção para essa igreja, e vai ser através de você, querido irmão, que tem mais de 60 anos. E eu sei que essa bênção linda que Deus tem para trazer sobre você, ela vai se estender e vai alcançar outras gerações. Você que está aí com a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Essa é uma promessa linda de Deus, linda, 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 que me fez quase chorar essa semana quando eu li, que eu falei, que dádiva nós temos, como Deus é especial e amoroso. Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Se você tem dificuldade de enxergar, precisa esticar a Bíblia, então aguça aí os ouvidos, abre eles. Se você não acompanhar na Bíblia, acompanhe com os ouvidos. Amém? O Espírito Santo quer falar com você e fazer algo novo hoje. E a palavra de Deus diz assim nesse texto: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Amém! Glória a Deus! Que texto maravilhoso, que verdade profunda. Deus é um Deus que cuida do seu povo, que carrega no colo desde quando bebês e leva até a velhice. E Ele continua sendo o mesmo, não foi só aqui no tempo de Isaías, hoje Deus continua fazendo isso. Ele carrega no colo seus filhos. Quando o profeta Isaías trouxe essa palavra, ele dizia porque Israel estava sendo ameaçado por um povo que parecia ser mais forte, mais valente, mas um povo que adorava deuses falsos, vazios. O nome dele era Bel. E olha só que coisa
coisa mais esquisita. Aquelas pessoas daquele povo acreditavam num Deus que era carregado numa estátua. Quem aqui já foi católico lembra disso? Procissão não é assim? Pega lá o ídolo, a estátua e vai levando? Agora, que poder pode ter uma estátua vazia que se cair no chão quebra? E aí é Deus que diz isso em resposta. Aqueles deuses são carregados, mas eu sou o Senhor. Eu que fiz você, te sustento, eu carrego você no colo. Que coisa mais linda! Nesse texto a gente vê Deus mostrando o cuidado dele. E essa é uma das marcas do caráter de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Você pode dizer isso comigo? Deus cuida de mim. Você é filho de Deus? Então Deus cuida de você. Olha que coisa tremenda. E quando a gente lê esse texto, a gente vê dos ciclos da vida. Deus mesmo dizendo, desde bebê até a velhice, até os cabelos brancos. Hoje em dia, louvado seja Deus pela tecnologia, né? Só tem cabelo branco hoje quem quer, é uma opção e é honrado. Mas se você quiser mudar, até eu estou mudando, viu, gente? A gente muda de cor de cabelo. Você pode mudar, mas a idade vai deixando marcas em nós. Faz parte dos ciclos da vida. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, chegamos à idade madura e aí a velhice. E Deus fez para ser assim mesmo. E isso é para ser uma bênção. E cada fase da vida guarda as suas particularidades, é diferente mesmo, né? O fôlego, a visão, até o paladar, vai mudando, não vai? Mas apesar de todas as diferenças, uma coisa é comum para todas as idades, todas as faixas etárias. Todos precisam ser cuidados. Como assim, Alexandra? Todos precisam ser cuidados. O bebezinho, ele não sabe andar, né? Então, ele precisa ser carregado no colo, precisa trocar a fralda, são frágeis, não falam. E o idoso, por outro lado, também. Ele, por vezes, precisa ser levado. Às vezes, alguém precisa dar o braço. Às vezes, alguém precisa levar até algum lugar. E isso significa cuidado. O ser humano necessita de cuidado. E Deus está disposto a cuidar dos filhos dele. Além dele estar disposto, ele quer cuidar de todas as pessoas que se colocam como filhos dele. E esse texto no finzinho diz das 4 coisas que Deus faz. Eu criei você, eu te fiz, eu te carreguei, eu te sustento e eu te salvo. Em todas as fases da vida, Deus tem isso para nós. E nessa rede do primeiro ano da Rede Caleb, Deus quer resgatar na nossa igreja, na nossa família e nesse tempo, 2 princípios fundamentais que marcam o cuidado entre as gerações. 2 princípios de Deus que nós encontramos na palavra, que você nos próximos 10 minutos vai gravar e nunca mais vai esquecer. Você vai praticar e vai ensinar quem estiver ao seu redor. 2 princípios de Deus para o cuidado entre as gerações. Amém? Quem é de Deus, tem o caráter de Deus, vai se parecer com Deus, então vai cuidar assim como Deus cuida. E o primeiro princípio que eu quero que você grave aí no seu coração é: jovens, honrem aos mais idosos. O princípio da honra. Jovens, honrem os mais idosos. Há um texto na Bíblia em Levítico, capítulo 19, no versículo 32. Levítico 19, 32. Onde Deus diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o Senhor, o seu Deus, eu sou o Senhor. Deus deu essa ordem quando ele tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida. Deus teve o cuidado de ensinar o povo dele, porque o povo estava acostumado 400 anos a viver no meio de um povo idólatra, com outros costumes, com outros valores. E Deus, querendo trazer Israel para si como seu povo, ele então estabelece as leis, como é que eles deveriam viver, como eles deveriam se comportar, como deveria ser. E aí Deus deu, essa era uma ordem, esse era um mandamento.
Deus disse o seguinte: onde tiver um idoso, você fique em pé. Vamos fazer um exercício, mais jovens? Quem aqui tem menos de 60 anos, fique em pé. Isso. E aí eu vou dizer para você, mais jovem. Já pensou você entrar num ônibus e sentar num ônibus e de repente entra num ponto uma pessoa mais idosa de 60 anos, o que você tem que fazer? Ficar em pé. Aí você está lá na sua sala, trabalhou o dia inteiro, cansado, as crianças pulando, mas você precisa descansar um pouquinho antes de fazer a janta. Aí vem tua mãe e entra na sala, o que você vai fazer? Ficar em pé. E às vezes você já está deitado, dormindo, cansado. Aí vem tua mãe, bate na porta do quarto, o que você tem que fazer? Ficar em pé. A ordem de Deus era essa. Aonde tiver um idoso, você fique em pé. Pode sentar, querido. E Deus disse o seguinte: olha, vamos estabelecer uma nova ordem mundial. Não, calma. Deus estava dizendo o seguinte: você deve tratar os idosos com respeito e com honra, como se trata uma autoridade. Hoje em dia, se fica em pé diante de quem? Reis, presidentes, prefeito, não é? É assim. Pois esse respeito e esse cuidado, as pessoas idosas também merecem. E olha o detalhe no final desse versículo. Deus diz assim: temam o seu Deus, ponto. Eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo assim: povo meu, eu quero que vocês respeitem os mais idosos, valorizem e honrem. Que vocês cuidem dele, não tratem como se fosse lixo qualquer coisa. E vocês vão fazer isso porque eu sou o seu Deus. E porque vocês me temem. Ponto final. Bem simples assim. Quando eu li, eu falei, é verdade, né? Deus está mandando que a gente haja desse jeito. Deus deseja, é ordem, é plano dele. Que a gente respeite, que a gente cuide, que a gente honre, porque Ele é o Senhor. E Ele estabeleceu, os idosos têm valor, são pessoas preciosas, que a gente deve cuidar. Os jovens precisam entender isso, que uma vida longa é sinal de bênção de Deus. Bênção de Deus. E os jovens, e aí eu estou falando agora para quem tem menos de 60 anos, vê se não é verdade isso que eu vou falar. Você deve se lembrar do tempo que você era criança e sonhava em ir para a escola. Aí depois sonhava em arrumar uma comprometida, um amor de sua vida. Aí sonhava em ter uma profissão. Sonhava em ter sua casa. Sonhava em ter seus filhos. E depois? Você sonhava alguma coisa quando estivesse com os cabelos brancos? Pois o certo para Deus é que a gente sonhe. Tanto que o profeta diz que quando o Espírito Santo de Deus, o profeta Joel diz que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre toda a carne, os idosos, os velhos terão sonhos. Sonhos. Então quem está errado não é Deus, somos nós que deixamos de sonhar, jovens. E a gente tem que esperar em ter uma velhice frutífera, de vida longa, saudável e abundante. Mesmo que você não tenha a mesma energia física, a mesma visão, precisa corrigir com óculos, alguns com bengala, alguns com dentadura. Mas não tem problema, porque o vigor, a alegria, a honra, a sabedoria, não estão nessas coisas, mas estão no Espírito de Deus habitando em nós. Jovens, a gente precisa olhar para os idosos e honrá-los, porque isso é semeadura. Se você semeia isso hoje, jovem, você vai colher isso amanhã. Deus tem isso para nós. Há um texto em 1 Timóteo 5, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo fala com Timóteo, discípulo dele, pastor, que ele deveria fazer o seguinte. Ele diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. As mulheres idosas como suas mães. Então, se o idoso errar, quer dizer que eu não posso repreendê-lo? Não, não é isso. Mas você não pode ser áspero e ríspido. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas maltratam os mais velhos. E é de cortar o coração, não é? Não, eles não merecem esse tratamento.
Nós não estamos dizendo que se ele estiver errado, você tem que agir como se estivesse tudo bem. Não, não é isso. Mas a sua forma de tratá-los tem que ser como se eles fossem reis, autoridades, nobres. Por quê? Porque o Senhor é Deus e porque nós tememos a Deus. Levítico 2, temam ao Senhor, está junto com honre os mais idosos. Ele é Deus. Isso é uma cultura que tem que ser estabelecida no nosso meio, porque a cultura do céu é a cultura do reino de Deus. E nós, jovens, precisamos começar a praticar isso. Essa virada vai acontecer se a gente começar a fazer isso. Já pensou que coisa mais linda? Você vem para um culto de domingo à noite e vê um idoso aí na igreja, você para, dá beijo, dá abraço, olha no olho, pergunta como tá. Quando eu era pequena, a igreja onde eu nasci, sempre tinha os idosos com uma balinha no bolso que davam pra gente, né? Eita, aí a criançada amava, né? O povo do cabelinho branco. Mas a gente não podia fazer o contrário? Dá um perfume, dá um sabonete para ele, dá um lenço perfumado, dá uma carona. Se ele precisa de ajuda, põe no mercado. Olha que coisa tremenda. Honre. Porque quando você honra os idosos, você demonstra na prática que você teme a Deus. E com certeza essa sua semeadura vai trazer uma colheita de honra, amém? Você que tem menos de 60, repita comigo assim: eu temo a Deus. Eu decido cuidar dos mais idosos. Deus, me ajude a tratar com honra das pessoas idosas. Eu tenho certeza que se você semear isso, você será um idoso honrado. Eu tenho certeza. Certeza. Porque esse é o nosso Deus, o Deus que cuida, que carrega no colo. Aleluia! Aplauda o Senhor! Amém. Mas agora o segundo princípio. O princípio... Lembra que a gente está hoje pensando nos princípios que Deus estabeleceu no cuidado entre as gerações, entre os mais novos e os mais velhos. Agora, se eu falei para os jovens no primeiro, no segundo eu vou falar para os mais velhos, para os Calebes. Agora é com vocês, galera do 60 mais. Idosos, sejam uma inspiração de Deus na vida dos mais jovens. Esse é o princípio de Deus para você, idoso. Seja uma inspiração de Deus na vida dos mais jovens. Há um texto em Provérbios 16, 31, onde Salomão escreve assim: os cabelos brancos são coroa de honra ou coroa de esplendor. Isso se obtém através de uma vida justa. Deus criou o homem para ser eterno, para viver em comunhão com Ele para sempre. Então, ter muitos anos não era um problema, era o propósito de Deus. Éramos para ser eternos, viver eternamente em comunhão com o Criador, com Deus. Mas quando Adão pecou, aí o plano de Deus foi violado, deteriorado, o plano perfeito de Deus. Todos passaram a morrer, mais dia ou menos dia, novos ou mais idosos, mais cedo ou mais tarde, todos passavam pela morte. Então, para resolver isso, para que justiça fosse feita, Deus deu o Filho. Por isso que Jesus veio, você sabe? E todos aqueles que recebem a Jesus, passam de novo a ter direito a ter comunhão e viver em intimidade com Deus. E note que esse texto aqui de Provérbios 16 fala que a honra de uma vida longa é resultado de viver uma vida justa. Então a gente precisa de Jesus para viver essa vida, porque só Ele nos justifica do pecado, não é? Só Ele nos liga até Deus. Então ter essa vida justa, Caleb, é viver como Jesus viveu. E é uma vida que também tem bênçãos. Provérbios 3, 1 e 2 também dizem assim: quem guarda no seu coração os mandamentos do Senhor tem sua vida prolongada e receberão prosperidade e paz. Essa é a vida, é o padrão de vida que Deus tem para você. Vida de prosperidade e paz. Andar com Deus, ser justificado por Jesus,
ter uma vida de acordo com os propósitos do Pai é uma vida que vai inspirar outras pessoas a serem assim também. Desde pequena, eu ouço que nós somos chamados para sermos exemplos, ser exemplos. Paulo até fala, sejam exemplos. Mas o Senhor me fez entender que muito mais do que exemplos, Deus quer que nós sejamos inspiração. Qual é a diferença de um exemplo e de uma inspiração? Exemplo é algo que você usa para ajudar a pessoa a entender. Então, quando as crianças vão aprender, acho que a Giovana deve estar nessa fase, já aprendeu a fazer conta de dividir, né, Giovana? Já. Quando a criança vai aprender, os professores costumam usar coisas concretas para ajudá-los a compreender. Julinha também já aprendeu a dividir, né, Julinha? Então, é aquela velha história, a professora chega e diz assim, imagina que você tem um bolo e 4 crianças. Como é que você vai cortar? Então, você vai dividir o bolo, você tem 4 pedaços. Assim, a gente ensina a divisão usando exemplos. Exemplos. Eu lembro do meu pai dizendo assim, tá vendo aquela pessoa? Não faz igual. Porque ela estava andando pelo caminho errado. Um exemplo ruim. Agora, uma inspiração é o contrário. Uma inspiração é você ser e fazer a coisa certa de um tal jeito que você toca dentro da outra pessoa e a resposta dela é que ela vai querer fazer igual. Inspirar é despertar o melhor. E no nosso caso, nós que somos filhos de Deus, despertar nos outros o desejo deles se parecerem com Deus, deles serem aquilo que Deus deseja. Isso é uma inspiração. E você precisa decidir viver desse jeito. Despertar nas pessoas que te cercam, incentivar as pessoas a serem igual a Deus. E uma pessoa que inspira a outra, uma pessoa que ajuda a outra a mudar. Não porque você falou, você tem que mudar. Todas as vezes que a gente chega para alguém, quem é casado sabe, né? Você chega para o seu marido, está errado, você tem que fazer assim. Não dá certo. Mas a hora que ele se inspira, que o outro se inspira, ele faz, sem você precisar dizer para ele, muda, não é? É assim que funciona, ser uma inspiração. E a gente precisa olhar para nós, Caleb, eu quero que você olhe para dentro de você agora e comece a pensar que tipo de inspiração você tem sido para a sua família. Quando a sua família olha para você, quando seus filhos olham para você, suas noras, genros, netos, eles veem uma pessoa cheia de amargura ou cheia de amor? Porque se eles verem uma pessoa amargurada, eles vão se inspirar a fazer o erro. Eles veem em você uma pessoa murmuradora, que só reclama de tudo, ou uma pessoa grata? Eles olham para você e veem que você é um velho maldoso, ranzinza, chato, enjoado, que as pessoas costumam dizer, vai ficando velho, vai ficando mais estragado. Ai, misericórdia, isso não pode valer para nós, não é? Não pode. Ai, vai ficando pior com os anos. Chuta que é laço, amém? Fora, não aceitamos esse tipo de espírito em nós. Não, não. Pelo contrário, mas quando as pessoas olham para você, elas se inspiram em ficar irritadas ou serem impacientes. Você tem inspirado as pessoas da sua família a serem violentas, agressivas ou pacíficas, cheias de bondade, de mansidão? Você tem sido uma pessoa vingativa e que aí inspira os outros a reproduzirem esse padrão maldito de se vingar quando alguém fizer algo contra você, ao invés de olho por olho e dente por dente, né? Então, o que você tem inspirado? Você tem sido uma inspiração de fé ou de incredulidade? Pois eu quero dizer para você que em Jesus, você pode ser uma inspiração que leve as pessoas para Deus. E é isso que o Senhor espera de você. Agora, tudo depende da decisão que você fizer. Se é isso que você quer para a sua vida. E essa escolha não depende da idade. Depende da decisão. Eu conheci muitos idosos que, apesar de serem doentes, de terem problemas físicos, limitações importantes, eles viviam com a alma livre, satisfeitos em Cristo, porque sabiam que as tribulações que eles passavam aqui não era nada comparada à glória que está reservada nos céus. Então eles eram tranquilos, descansavam em Deus e inspiravam outros.
Eu gosto muito de lembrar do exemplo da avó da pastora Samara, da sua mãe, né, Raquel? Que mesmo no sepultamento dela, ela não viu aqui na terra a família dela que estava desviada voltando para o Senhor, mas mesmo naquele momento, ela foi uma inspiração. E eu tenho certeza que lá no céu ela verá todos de novo e a alegria dela será completa. Ela foi uma inspiração e era uma pessoa idosa quando aconteceu isso. E aquele momento que era para ser o mais triste na vida de muitos da família, porque era um momento de luto, foi o momento onde eles deram o passo para voltar para Deus. E que bênção que são hoje na igreja, por causa da inspiração da vida de uma mulher idosa, que o mundo nem dá bola, mas uma mulher de Deus, que inspirou o melhor na vida da família. Assim tem que ser. Esse é o seu papel, Caleb. Você não está aqui passando tempo na terra. Enquanto tem vida, tem plano de Deus para você, tem coisas para você cumprir. E a mais importante delas é que você seja uma inspiração para a sua família, para a sua igreja e para as pessoas que você conhece, amém? Caleb, repita comigo assim, você que tem mais de 60 anos aqui. Eu escolho ser uma inspiração de Deus na vida dos mais jovens. Será que a gente pode dizer mais forte, Caleb? Eu quero ver Caleb com força de Caleb, viu? Que subiu o monte lá para conquistar aquela terra de Judá. Diga comigo assim, eu escolho ser uma inspiração de Deus na vida dos mais jovens. Amém. Nós vivemos num mundo, queridos, onde esses princípios são fora de moda, não é? Muita gente maltratando idoso, negligenciando, deixando escondido. E esse princípio de jovens honre os mais idosos e idosos inspire os mais jovens. O mundo não é assim. Tem pessoas que não fazem assim, que não ensinam seus filhos a fazerem assim, e isso se perde. Mas nós não nos movemos pelo mundo, amém? Nós nos movemos pela palavra de Deus. E o último texto que eu quero meditar com vocês agora, que é Malaquias 4:2, a palavra de Deus diz assim: mas para vocês que reverenciam ou temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Eu quero dizer que as bênçãos de Deus não têm prazo de validade. Elas dependem da obediência. Se você obedecer, se você teme a Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre você. Ainda que alguém deixe de cuidar de você, Caleb, você merece ser cuidado. É a ordem de Deus. Mas ainda que alguém deixe de cuidar de você, ou jovem, se o Caleb que você tem que honrar não é assim uma Brastemp, sabe? Tem às vezes a boca meio dura, meio teimosia, ainda que seja desse jeito, saiba que se você teme ao Senhor, Ele fará justiça a você. E Ele vai fazer que isso venha como sol sobre a sua vida. E a sua cura será tão tremenda, que não vai ter bico de papagaio, artrose de joelho, nem esporão de calcânio que te segure, porque você vai saltar feito bezerro livre no curral, amém? Saltar de alegria do que Deus vai fazer na sua vida, aleluia, show artrose, fora! Pois você vai saltar, para você saltar você tem que ser curado, saudável. Deus tem isso para você. Se você teme a Deus e obedece, guarda os mandamentos dEle, Ele fará justiça na sua vida, amém? Deus conta conosco nesse tempo, para que essa cultura seja estabelecida. Deus conta conosco agora. Esse princípio precisa ser resgatado na nossa igreja, e Deus está levantando esse novo tempo, porque a nossa igreja é inspiração para muitas igrejas, então tem tudo a ver com isso. Nós precisamos viver isso porque Deus deseja, porque essa terra precisa de mudanças, essa terra precisa que os filhos da luz brilhem, e nós precisamos assumir esse compromisso de viver assim, e ter a missão de ensinar outros a fazer desse jeito, amém? Nunca se esqueça, você serve um Deus que carrega você no colo.
Ele cuida de você. Ele não vai deixar faltar nada, amém?